Hoje temos Billy Hallowell. Como vai, senhor? Estou bem. Fico feliz que você esteja aqui. Estou realmente feliz de estar aqui. Então você tem um novo documentário saindo em 16 de março, certo? Sim, era março ou maio? Março. Março, 16 de março, investigando o sobrenatural, anjos e demônios. Sim. Então, o que motivou esse documentário para você? Sabe, não quero soar clichê, mas Deus realmente abriu as portas para isso. Eu conversava com meu amigo, diretor da Christian Broadcasting Network, CBN Filmes, sobre o mal e sugeri, seria interessante fazermos um filme sobre isso. E então essa conversa meio que despertou a ideia de, ei, a gente deveria fazer uma série de TV sobre milagres, céu e inferno, e anjos e demônios, fazer uma série de TV em 3 partes. E então foi aprovado muito rápido, o que nunca acontece. Foi meio louco, e a CBN apoiou o projeto. E começamos a filmar, e imediatamente já estávamos gravando histórias de milagres. Percebemos que contar histórias de milagres exige um longa-metragem, então rapidamente virou uma série de filmes. E lançamos nosso filme Milagres em 2025, depois mergulhamos em anjos e demônios e tem sido uma experiência fascinante. Você já passou por alguma coisa, no que diz respeito à batalha espiritual, durante a criação desse documentário? Essa é uma ótima pergunta. Deixa eu te contar isso. Fizemos milagres primeiro, como eu disse, e pensei, milagres são bem fáceis. Não precisamos nos preocupar com a batalha espiritual até chegarmos em anjos e demônios, certo? Nunca enfrentei tanta batalha espiritual quanto naquele momento, em fevereiro de 2025, enquanto nos preparávamos um mês antes do lançamento do documentário Milagres. Acordei sentindo uma opressão e percebi que não era normal, não era só tristeza ou um dia difícil. E se tornou um momento real de compreensão de que realmente, quando você faz esse tipo de projeto, e como os projetos que você faz, sempre que está apresentando um programa, seja lá o que estiver fazendo, isso ilumina e direciona as pessoas para Deus. Essas situações vão acontecer. A batalha espiritual tem sido intensa, mas não queremos exagerar na espiritualização. Ainda assim, foi evidente. Você podia sentir isso até mesmo na forma como a equipe, sabe, e o elenco ficavam doentes ou coisas aconteciam. Sempre que íamos filmar, as famílias estavam doentes em casa, quase virou um exercício diário de oração. Sim, recorríamos a isso que já deveríamos fazer, mas reconhecíamos todas as manhãs. Vamos orar não só pelo sucesso dos projetos, mas também pela proteção de todos. Então teve bastante disso e levou alguns meses para eu sair desse estado opressivo. Foi difícil. Pode ser realmente difícil. E muitas vezes as pessoas sentem que, quando se trata de batalha espiritual, é como se fosse algo cósmico, tangível, que você vê com seus próprios olhos e pensa quase como Star Wars ou algo assim. Desculpe interromper o vídeo, mas temos uma breve mensagem do patrocinador de hoje. As ações dos Estados Unidos estão tendo o pior começo em mais de 30 anos. O dinheiro está saindo do setor de tecnologia em meio ao medo da IA. Já faz um mês desde o venda em maio e vai embora. Enquanto isso, o UBS prevê ouro a $6.200 por onça até junho, e o JP Morgan e o Wells Fargo prevêem ambos $6.300 por onça. O ouro teve uma média de retorno anual de 20% nos últimos 25 anos e dobrou o desempenho do S&P desde 2020. Se a alocação dos investidores privados aumentar de 3% para 4,6%, veremos o ouro entre $8.000 e $8.500 por onça. As previsões para a prata são de $133 por onça, depois $300. Este não é um momento para entrar em pânico. É motivo para ajustar seus investimentos. Primeiro, tenha mais ouro e prata. Ligue para os orgulhosos americanos do grupo Patriot Gold hoje, mencione Destiny Image e garanta sempre serviço de primeira classe de patriotas para patriotas. O grupo Patriot Gold oferece o IRA sem taxas para a vida toda, onde seu IRA ou 401k pode ser mantido em ouro e prata físicos. E você pode ser elegível para o IRA sem taxas para a vida toda, em transferências qualificadas. Ligue para receber um guia gratuito para investidores hoje mesmo. Patriot Gold Group é o revendedor de IRA de ouro mais bem avaliado pela Consumer Affairs. 9 anos consecutivos, ligue. A guerra espiritual pode se manifestar de várias formas. De repente, sua rotina parece não funcionar direito, sabe? Muitas vezes isso ocorre quando as pessoas expõem as trevas com milagres.
Houve histórias ou experiências que vocês estavam descobrindo que foram particularmente edificantes para a sua fé? Claro, cheguei a este momento e fico feliz em compartilhar algumas histórias, porém sou naturalmente cético, embora cristão a vida toda. Se você diz que houve um milagre incrível com seu tumor sumindo, ou que foi liberto de demônios e viveu o demoníaco, quero que você me mostre provas, detalhes e fatos. E sobre milagres, algumas histórias realmente abalaram meu mundo. Minha abordagem era entrar, deixar as pessoas contarem suas histórias e com as reconstituições nos filmes, elas podiam ver o que aconteceu. Eu meio que pensei, bom, eu posso encontrar falhas nisso. Vou achar algo que me diga que tem mais coisa nessa história. Quando eu não encontrava isso, isso começou a me surpreender. E eu pensei, ok, não tenho outra explicação, e os espectadores também não terão. Um exemplo é Brian Lapu, policial que caiu no gelo durante o serviço. Um dia quebrou o pescoço e por 10 anos sofreu muito sem conseguir andar usando órtese na perna ou cadeira de rodas. Quero dizer, foi horrível e ele ia de reunião de oração em reunião de oração buscando a cura e não conseguia. E essa história, por muitos motivos, me tocou profundamente e me fez querer acreditar ainda mais. Porque o que aconteceu foi que a esposa dele disse: "Olha, tem mais uma reunião de oração que a gente deveria ir." E ele disse: "Eu não quero. Estou cansado das pessoas orando por mim. Não melhoro." Ela pediu: "Faz isso por mim no meu aniversário como presente." Ele brincou: "Sou meio pão duro." Eu aceitei. Eles foram à reunião de oração e ele foi chamado à frente. Sentiu como se alguém o puxasse por trás e empurrasse para a frente, descrevendo como uma experiência muito estranha. Ele usava uma órtese na perna, foi à frente, oraram por ele, ele caiu no chão. Isso está gravado em vídeo. Aliás, esse é um homem que não andava há 10 anos, esse homem. Depois daquela oração no chão, a mão dele, que estava fechada, se abriu pela primeira vez em 10 anos. Uau, a órtese da perna foi retirada e ele andou sozinho por todo o auditório naquele dia. Era impossível esse homem ser curado. Isso ocorreu durante a oração, foi gravado em vídeo e surpreendeu os médicos. Então, estou dando aqui uma versão resumida para dizer que, quando você se depara com histórias assim, não há outra explicação. Há muito disso também no lado demoníaco e angelical, neste novo filme. Isso realmente me impactou. Sim, agora no novo filme, as pessoas estão dizendo que estão vendo a manifestação de anjos e demônios. É isso que a investigação está apontando? Sim, então, o que abordamos no novo filme são pessoas que tiveram experiências com anjos ou demônios. Um indivíduo em particular é Bruce Fanata. Bruce Fanata tem uma história incrível. Foi esmagado por um caminhão enquanto trabalhava como mecânico nele sem usar o macaco. Estamos falando de toneladas e toneladas de peso, esmagando o corpo dele a ponto de ficar a apenas 2 centímetros do chão. O estômago dele estava basicamente a 2 centímetros do chão, todo o abdômen dele. Ele está morrendo, perdendo sangue e tem uma experiência de quase morte, dizendo que se elevou acima do corpo. Essas histórias são comuns. Nosso terceiro filme será Céu e Inferno, abordando muito esses relatos. Mas ele se eleva acima do corpo, olhando de 4 metros de altura e vê 2 anjos de 2,40 m colocando as mãos em seu abdômen. Eles estão iluminados, esses anjos lindos e gigantes com as mãos no abdômen dele. Ele observa tudo de cima, sem perceber que é ele ali embaixo. Uau, e aqui está o que foi impressionante sobre isso. Bruce conseguiu te contar, depois que os paramédicos entraram pela porta dos fundos da sala, como eles eram, o que vestiam e outros detalhes. Ele estava sob o caminhão e morreu. Ele só saberia como eram aquelas pessoas se estivesse a 4 metros de altura vendo a cena. Então, quando você começa a falar sobre evidências, são esses momentos que te deixam de queixo caído, e esse é só um exemplo. Também temos exemplos de pessoas que lidam com o demoníaco. Dr. Richard Gallagher, que foi chamado para diferenciar entre pessoas que estão lidando com doença mental e aquelas com doença espiritual. A Igreja Católica o trouxe para lidar com isso e ele logo deixou de ser cético ao ouvir relatos de pessoas possuídas ou oprimidas. Há muitos fatores, mas é parecido com os milagres. Sim, definitivamente parece isso. E eu conversei com pessoas sobre esses diferentes tipos de experiências que elas tiveram. E a realidade é que esse tipo de interação que as pessoas têm, seja com anjos ou demônios, como cristãos devemos direcionar as pessoas a Cristo, certo? Acredito que está ocorrendo um grande despertar com pessoas passando por guerra espiritual. É algo tangível para elas e, com a abordagem certa, pode direcioná-las a Cristo. As pessoas estão achando a salvação por meio dessa experiência.
O que você acabou de dizer é muito importante, porque muitas pessoas, quando se trata de anjos, você sabe em particular, elas acabam adorando anjos, orando para eles. Não devemos tratar anjos como deuses, podemos pedir a Deus que envie anjos para nos proteger, mas não devemos interagir assim com eles. E qualquer uma dessas histórias deve ser contada não para assustar as pessoas, não para chocar as pessoas, não do jeito que Hollywood faz todo mês de outubro. Essas histórias devem ser contadas para aproximar as pessoas do Senhor. O que você verá frequentemente nas histórias das pessoas, como a história do Bruce, é que Bruce, na verdade, tem sido alguém que está por aí agora. Após sobreviver e receber uma cura milagrosa, ele passou a orar por outros e presenciar curas extraordinárias constantemente. A história dele não serve só para aproximar pessoas do Senhor, mas ele também presencia curas físicas, não por ele e sim pelo Espírito Santo, certo? Essas histórias, sejam de anjos ou demônios, devem nos direcionar a Deus e à verdade de Efésios 6. Vivemos uma batalha espiritual que afeta nosso mundo. Estamos vendo coisas sem sentido acontecerem agora. Nós, não apenas nós como cristãos, mas também os não cristãos, estamos assistindo a eventos como o assassinato de Charlie Kirk, e eles estão dizendo que aquilo foi maligno, algo não está certo. Quando as pessoas percebem isso, quase vira uma ferramenta evangelística. Isso aconteceu recentemente. Vou ser cauteloso para não causar problemas, nem te expor, pois nem todos gostaram da revelação. Mas havia o filho de uma pessoa importante que estava sendo evangelizado, e o evangelista, o apologista que estava fazendo isso, ele compartilhou essa história, e nem todo mundo queria que ele compartilhasse. O filho dessa pessoa importante é um jovem. Ele usava todos os argumentos apologéticos para tentar levá-lo à fé, mas o garoto continuava indeciso. Até que ele disse, sabe, há muçulmanos no Oriente Médio que têm sonhos com Jesus e isso os leva à fé. E de repente algo fez sentido para esse indivíduo e foi isso que tocou nele. Quando ouvi essa história, pensei, muitos têm receio de falar sobre milagres, anjos, demônios, céu, inferno ou experiências de quase morte, pois parece estranho e há discordância teológica. Na verdade, são ferramentas evangelísticas para jovens enganados por mentiras que agora buscam fé, questionam e querem evidências. E quando você tem evidências bem diante de você que não está usando como ferramenta evangelística porque tem medo, como muitos cristãos têm, você está, na verdade, deixando muita coisa de lado. Enfim, essa foi uma resposta longa para dizer que sim, essas coisas deveriam ser ferramentas evangelísticas. Sim, eu sinto que há uma mudança clara na geração mais jovem que estou vendo, e há coisas assim que aconteceram recentemente, alguns meses atrás. Forrest Frank quebrou as costas e sua cura milagrosa foi documentada de forma muito boa. Quero dizer, ele tem uma plataforma enorme e, através da sua cura, está apontando as pessoas para Cristo. E parece que está acontecendo uma mudança na geração mais jovem. Eles buscam compreender e vivenciar mais profundamente o significado disso e muitos procuram a igreja. Você percebe isso na cultura também? Com certeza. Quero dizer, acho que o que estamos vendo agora é o resultado do que acontece em uma cultura onde você mente para as pessoas por tanto tempo, dizendo que elas podem criar seus próprios valores, sua própria moral, sabe? E eu tenho trabalhado na mídia, tenho 42 anos, faço isso desde os 15, então faço isso há muito tempo, desde que eu era jovem, certo? E essas mentiras que até eu ouvi quando era jovem ficaram muito piores com a próxima geração. Acho que a geração Z está tendo um choque de realidade. Tentei tudo. Me disseram que podia fazer o que quisesse, mas não está funcionando. E então, nisso, quando de repente você tem a solução que está alcançando as pessoas, e aliás, nós tiramos essa solução de Hollywood, da mídia, das universidades, não se encontra em lugar nenhum, mas eles estão encontrando isso nas redes sociais, estão encontrando em outros lugares e estão indo atrás disso. Quando você tem um campus com 30 mil pessoas e 7 mil delas aparecem para ouvir um pregador pregar, algo está acontecendo agora e acredito que estão corrigindo alguns erros. Ainda há muito a ser feito para que esses jovens sejam acompanhados e discipulados. Acho que este é um momento importante para os jovens, mesmo que todos tenhamos ficado chateados com como esse mal foi perpetuado. Eu acho que estamos vendo algo realmente bom surgir do fato de que eles estão percebendo que foram enganados. Sim, eu concordo absolutamente com você. E há esse despertar espiritual, e o fato é que existe uma realidade na oração e na ativação espiritual que acontece através disso. Acho que conforme as pessoas despertam culturalmente, a geração mais jovem começa a refletir isso em sua fé.
Eles vão aos quartos de oração e oram ao Senhor buscando sua face. Isso gera uma ativação espiritual com Deus. E eu gostei do que você disse. Porque é uma daquelas coisas em que as pessoas, se elas não sabem, e acabam dizendo ou fazendo coisas que não são corretas ou bíblicas. E tantas vezes há pessoas apontando para outras e dizendo, ore para um anjo, ou ore para isso ou aquilo, não ore para Deus. E é como se tudo isso fizesse parte de um engano. Isso é nova era, quero dizer, basicamente, não só faz parte do engano, como também é perigoso. Sim, se você quer acabar lidando com demônios, comece a fazer esse tipo de coisa, e eu acho que mas eu ainda volto para aquilo que me assombra, e isso me assombrou em relação a milagres e me assombra em relação a anjos e demônios, principalmente demônios. Se a igreja não se envolve e deixa o mundo secular lidar com esses assuntos de forma errada, estamos permitindo isso. Existem pessoas que eu não quero ser muito extremo nisso, mas existem pessoas que poderiam ter sido curadas sim, não só medicamente, mas espiritualmente, e elas estão, tipo, literalmente presas, porque nós os deixamos lá, porque não tivemos disposição para encorajá-los, dissemos a eles que essas coisas acabaram, que esses dons terminaram, que ninguém recebe milagres, que isso não acontece mais, que Deus não age mais assim, demônios não são nada com que se preocupar, Jesus já venceu. Bem, nós sabemos que Jesus venceu, mas adivinha? Efésios 6 diz que estamos em uma batalha. Paulo está mentindo? Não, ele não está mentindo. Nós é que estamos perdendo isso e ignorando. Então precisamos ajudar as pessoas a se envolverem nisso. E as igrejas precisam assumir a responsabilidade e parar de ter medo de parecerem estranhas ou de terem medo disso. Quando você aborda isso da maneira certa, as pessoas respondem, e eu acho que é isso que estamos vendo com os jovens. Acredito que, ao falar de cura, é essencial ter o olhar certo para perceber as coisas. Muitas pessoas oram por cura. Isso não acontece de imediato, muitos descartam achando que não funciona, mas não é assim. As escrituras mostram que a cura pode ser um processo. E às vezes é uma visão macro e às vezes é uma visão micro, como quando Jesus vai curar um homem, um cego. Quando ele pergunta o que você vê, ele responde, vejo árvores, tipo, ok, a cura começou, mas ainda não teve efeito total. Houve um processo ali e precisamos entender que a cura é realmente um processo. Você mencionou antes o próximo conjunto de documentários após Céu e Inferno. Fiquei curioso. Você está falando sobre experiências de EQM, então, estritamente sim. Em Céu e Inferno, discutiremos céu e inferno de modo geral e teológico. Vamos focar em experiências de quase morte, tanto de céu, que comentamos bastante, quanto de inferno, que recebem menos atenção. Houve algumas pessoas como Bill Wise e outros que compartilharam essas experiências. Mas é importante que a gente fale sobre as duas. E eu acho que, obviamente, há algum debate em torno desse assunto. Existem pessoas que não acreditam que essas coisas acontecem. Cobri muitas dessas histórias ao longo dos anos como cético e repetidas vezes vi que são difíceis de negar, que existem fatores, detalhes e fatos para os quais eu não tenho outra explicação. E quando você olha para uma história como a do Bruce, que eu adoro, nós concluímos o filme e, de novo, alerta de spoiler com a história do Bruce, Anjos e Demônios, porque isso abre o caminho para a EQM dele, o próximo filme que será, novamente, Céu e Inferno. Então, como alguém que é naturalmente cético e tal, você acha que isso tem sido algo útil ou algo que te atrapalha às vezes? Para mim, provavelmente sou um pouco diferente de você. Acho incrível, uma história de milagre, que loucura, me conta mais. Isso tem sido um obstáculo nessa investigação? Você gostaria de acreditar no que dizem de imediato ou como isso funciona para você? Na verdade, isso me ajudou porque me fez buscar mais detalhes que pudessem esclarecer para mim, sabe? Eu não queria dizer para as pessoas o que pensar sobre isso, mas queria mostrar tudo para elas e dar a chance de tomarem uma decisão por si mesmas, certo? Mas para mim, o que realmente aconteceu foi que eu me peguei pensando, bom, como é que eu ouço mais a voz de Deus? E como é que eu, sabe? Então isso se tornou algo que eu acho tornou o filme mais forte porque te deu tudo que você precisava para realmente chegar num ponto em que eu sinto que é inegável. Quero dizer, você sai disso e é meio que inegável, e acabou se tornando inegável para mim também. Eu acho que se eu tivesse seguido a abordagem de simplesmente aceitar isso sem buscar aqueles detalhes mais difíceis,
Mesmo as histórias que escolhemos, passamos muito tempo encontrando essas histórias e avaliando-as antes mesmo de irmos a campo para contá-las. Então já tínhamos uma boa ideia de que eram histórias sólidas e aí fomos em frente. E quando estávamos contando essas histórias com as pessoas e deixando que elas compartilhassem conosco, ficou ainda mais claro. Então acho que isso nos deu um produto mais forte e fez com que, acho que Deus usou isso para me fazer repensar. Eu tive que me perguntar, eu realmente acredito nas coisas que digo acreditar? Eu realmente acredito que milagres são reais? Eu realmente acredito que anjos e demônios estão ativos? Se eu realmente acredito no que digo, preciso mudar meu modo de viver, certo? Isso me impactou e trouxe mudanças espirituais muito positivas. Sim, com certeza pode. Eu venho de uma família onde meu avô pregava em grandes avivamentos em tendas, e eu cresci ouvindo histórias dele me contando, mas eu nunca vi isso. Mesmo em seu leito de morte, ele me contava histórias de pernas que cresciam e visão restaurada antes de falecer. Alguns filhos dele, incluindo meu pai, minhas tias e tios, participaram de algumas dessas situações. Cresci em um ambiente condicionado a pensar que isso era normal. E por isso, muitas vezes, deste lado, digamos assim, eu estou muito ciente, dolorosamente ciente, de que, às vezes, não sou eu quem vai conseguir apresentar um argumento objetivo. Aqui estão as pesquisas e tal. Eu fico tipo, é claro que é real. E eu acho que você precisa de tudo isso, você precisa de todo mundo. Quero dizer, no fim das contas, agora estou ouvindo pessoas dizendo, eu tenho uma palavra para você. Se alguém viesse e dissesse que tinha uma palavra para mim, alguns anos atrás eu teria pensado, tá certo, ok, acho que vou te ouvir. E eu teria me sentido estranho com isso, sabe? Agora eu fico tipo, me conta, eu quero saber. Precisamos ter discernimento, né? Sei que você também tem, mas acho importante estarmos abertos. Só não quero ficar andando por aí. Na verdade, me preocupo mais em desencorajar as pessoas de buscarem o que Deus tem para elas e fingir que nada acontece do que qualquer outra coisa. Com pessoas exagerando nesse ponto, eu realmente penso assim. A gente pode corrigir o exagero. É muito mais difícil corrigir pessoas que negam uma realidade que vemos em toda a Escritura. Muito bom mesmo. Olha, eu realmente agradeço por você estar aqui com a gente na Destiny Image e tudo mais. Onde poderão assistir ao documentário após o lançamento? Acesse cbn.com/supernatural, é fácil e você assiste lá. Faça uma doação de qualquer valor e assista direto no app CBN Family. Isso é incrível. Obrigado por estar aqui. Obrigado. Se cuida.